todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Salmo número 1, versículos 5 e 6. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O tema de hoje é: não adianta enganar a Deus. Esse final do Salmo número 1 fala de 3 tipos de pessoas. A primeira são os ímpios, o segundo são os hipócritas e o terceiro são os justos. Então, o primeiro, que é os ímpios, aqueles que não creem em Deus, nem através de Cristo, e assim também não confessam Deus na sua vida. Dizem que Deus não existe, ou eles arranjam outros deuses, e assim também eles são idólatras. O segundo grupo, os hipócritas, são aqueles que frequentam a igreja regularmente, aqueles que são membros da congregação, mas não são pessoas arrependidas, vivem no pecado e também já não têm mais a fé. Esses, no final do Salmo, vão ser chamados de ímpios também como os outros. O terceiro grupo é dos justos, aqueles que creem em Deus através de Jesus Cristo, o Salvador. O mundo, ele é dividido nessas 3 partes. Na verdade, são só 2, ímpios e cristãos. Mas o salmista quis colocar aqueles que são ímpios dentro da igreja, aqueles que frequentam regularmente a igreja e de repente podem ser membros ou até pastores ou líderes. Nós não sabemos, mas alguém lá dentro da igreja que não crê ou confessa uma doutrina falsa que é diferente da palavra do Senhor. Então, o mundo está dividido, conforme o salmista, em ímpios, hipócritas e justos. E todos esses Deus conhece. Deus sabe certinho. Aqui o Salmo diz: Deus conhece. E isso é complicado para os ímpios e os hipócritas. Porque Deus sabe que eles estão mentindo, especialmente os hipócritas, aqueles que estão dentro da igreja e não creem. Deus sabe os seus maus caminhos e sabe da sua hipocrisia. Também tem o outro lado agora daqueles que Deus conhece, que são os justos. Esses se consolam nisso. Se o ímpio, o hipócrita, ele fica com receio, com medo, até pavor, sabendo que Deus sabe o que ele fez, já os justos, eles se consolam no Senhor. Veja que a maioria das pessoas tem uma ilusão na cabeça deles que eles podem enganar Deus, mas eles não podem, não tem como enganar Deus. E esse salmista aqui, ele vem nos mostrar exatamente isso. Deus nunca pode ser enganado. E para nós, cristãos, filhos de Deus, o que para nós diz esse salmo? Um grande consolo. O consolo de saber que Deus conhece o nosso caminho. Deus sabe o que é a nossa vida. Deus sabe certinho quando nós erramos e quando nós nos arrependemos e pedimos o perdão. Então Deus vem oferecer o perdão. E Ele sempre vem oferecer de novo o perdão e todas as bênçãos necessárias para a nossa vida. Precisamos falar abertamente para Deus. Não tem como enganar Deus. E Deus sabe toda a nossa vida, então o melhor que temos que fazer é falar abertamente para Deus, mostrar os nossos pecados e pedir o perdão através de Cristo. E receber o perdão, porque Jesus já pagou o nosso pecado lá na cruz, então Ele tem tanto perdão que nós nem imaginamos quanto. E Ele oferece e Ele realmente nos dá.
Por isso, ficar perto de Deus e saber que Deus nos conhece é maravilhoso. Amém. Vamos orar. Querido Pai, nosso Senhor e Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos conhece e sempre está nos ajudando, nos oferecendo a fé verdadeira, o perdão através de Cristo e nos consolando nos dias difíceis. Venha estar conosco e nos abençoe. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.